Aula de Geografia, continuação da nossa aula sobre os impactos ambientais das atividades econômicas. E aí, vamos lá? Os impactos ambientais são consequências negativas geradas ao meio ambiente, originárias de ações humanas. Essas ações podem provocar diversos tipos de degradação ambiental no solo, na água e na vegetação. Vamos falar sobre mineração. A atividade mineradora consiste na extração de riquezas minerais dos solos e das formações rochosas que compõem a estrutura terrestre. Trata-se, assim, de uma das mais importantes atividades econômicas, tanto no Brasil como em todo o mundo, com destaque para o petróleo e o carvão mineral. No entanto, é preciso ressaltar que essa prática costuma gerar sérios danos ao meio ambiente. A atividade mineradora é uma das causadoras de vários impactos ambientais no Brasil. O pequeno garimpo irregular pode provocar contaminação, principalmente por mercúrio, nas águas de rios, lagos e também no solo. As grandes empresas mineradoras também geram impactos ambientais significativos. Além de removerem áreas verdes, costumam abrir grandes crateras no solo, provocando alterações na paisagem ambiental. Os impactos ambientais da mineração são diversos e apresentam-se em diversas escalas, desde problemas locais específicos até alterações biológicas, geomorfológicas, hídricas e atmosféricas de grandes proporções. Portanto, conhecer esses problemas causados pela mineração e seus efeitos é de grande necessidade para garantir a preservação dos ambientes naturais. Entre as principais alterações nas paisagens e os impactos gerados pela mineração, podemos destacar remoção da vegetação em todas as áreas de extração, poluição dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos pelos produtos químicos utilizados na extração de minérios, contaminação dos solos por elementos tóxicos, proliferação de processos erosivos, sobretudo em minas antigas ou desativadas que não foram reparadas pelas empresas mineradoras, mortandade de peixes em áreas de rios poluídos pelos elementos químicos oriundos de minas e entre outros impactos ambientais que a atividade de mineração pode ocasionar. Diversos estudos ambientais indicam que muitos dos materiais gerados pela mineração são rejeitos, estes muitas vezes erroneamente descartados. É importante mencionar que a atividade mineradora é de vital importância para as sociedades, mas isso não significa, no entanto, em que ela deva ser realizada de maneira não planejada, sem a devida fiscalização de suas instalações. É preciso promover medidas para o correto direcionamento do material descartado e a contenção da poluição gerada pelos elementos químicos. Além disso, torna-se necessário pensar na utilização sustentável dos recursos minerais, a fim de garantir a sua existência para gerações futuras. E aí, vamos falar agora da agropecuária. A agropecuária é o conjunto de atividades ligadas à agricultura e à pecuária. Apresenta grande importância para a humanidade e para a economia, visto que sua produção é destinada ao consumo humano e para a venda de produtos obtidos. No entanto, vários problemas ambientais estão sendo desencadeados em virtude da expansão da agropecuária, da utilização de métodos para cultivo e criação de animais. A agropecuária tem causado impactos ambientais significativos no Cerrado, no Pantanal, na floresta amazônica. Grandes áreas verdes têm sido desmatadas para a criação de gado e para o plantio de soja. Estes problemas têm prejudicado os ecossistemas destas regiões, além de diminuir as áreas verdes que deveriam ser preservadas. Alguns climatologistas afirmam que o desmatamento na floresta amazônica pode estar relacionado com a diminuição das chuvas na região sudeste do Brasil. Vale lembrar que o desmatamento de florestas também está diretamente ligado ao aumento dos processos de desertificação e erosão do solo. Exemplos de áreas que sofrem com estes problemas no Brasil: sul da Amazônia, norte do Pantanal Mato Grossense e norte do Cerrado.
E aí nós temos que o desmatamento é uma prática muito comum para a realização da agropecuária. A retirada da cobertura vegetal provoca a redução da biodiversidade, extinção de espécies animais e vegetais, desertificação, erosão, redução dos nutrientes do solo, contribui para o aquecimento global, entre outros danos. As queimadas, método muito utilizado para a retirada dessa vegetação original, intensificam a poluição atmosférica, além de reduzirem os nutrientes do solo, sendo necessária uma quantidade maior de produtos químicos fertilizantes durante o cultivo de determinados alimentos, um fato, que provoca a poluição do solo. Na pecuária, além da substituição da cobertura vegetal pelas pastagens, outro problema ambiental é a compactação do solo, gerada pelo deslocamento dos rebanhos. O solo compactado dificulta a infiltração da água e aumenta o escoamento superficial, podendo gerar erosões. Esses animais, através da liberação de gás metano, também contribuem para a intensificação do aquecimento global. Portanto, diante da necessidade de produzir alimentos para atender a demanda global e, ao mesmo tempo, preservar a natureza, é necessário que métodos sustentáveis sejam implantados na agropecuária de forma a reduzir os problemas ambientais provocados por essa atividade. E aí, passamos a falar agora sobre a extração do petróleo. Essa atividade é intensa no litoral sudeste do Brasil. Acidentes em plataformas de petróleo ou navios petroleiros podem provocar sérios danos ao meio ambiente, como, por exemplo, mortandade em larga escala de peixes, aves marinhas e outras espécies de animais marinhos. O petróleo é um tipo de combustível fóssil de origem animal e vegetal, formado geologicamente há milhões de anos. É uma substância líquida, oleosa, de coloração escura, encontrada em muitos lugares do mundo, que pode ser extraída no continente, em terra firme e também no assoalho oceânico. A extração do petróleo nos oceanos é feita através de máquinas montadas em plataformas fixas ou móveis, que bombeiam petróleo para o navio ou oleodutos. O vazamento de petróleo pode ocorrer em navios petroleiros, nas plataformas de extração, nos oleodutos de distribuição, causando danos enormes ao meio ambiente. Lançamento no mar de água que é utilizada na lavagem desses tanques reservatórios de petróleo dos navios petroleiros também ocasionam graves impactos ambientais. Esse derramamento acontece em razão de falhas estruturais dos equipamentos, falhas humanas na execução e também pela pressão exercida no fundo do oceano, que pode causar fissuras ou falhas no assoalho, escapando gás ou óleo. Em um desastre ambiental desse tipo, são lançadas no mar quantidades enormes do produto, formando manchas que são espalhadas pelas correntes marítimas e também pelas correntes de ar. E aí a gente tem a poluição causada pelo petróleo, é muito tóxica para os animais marinhos e para as aves migratórias, além de prejudicar indiretamente a população que vive no litoral das áreas atingidas. A adoção de rigorosas medidas de prevenção de acidentes em plataformas de petróleo, como fiscalização governamental eficiente e constante relação à segurança dos navios petroleiros e plataformas de petróleo. A gente teria também a manutenção constante nas plataformas de petróleo, assim como nos petroleiros, aplicação de multas pesadas para empresas que descumprirem as normas de segurança no transporte e exploração do petróleo, lavagem de tanques, reservatórios de petróleo em locais adequados para que a água contaminada não seja despejada no mar, o uso consciente dos recursos naturais, a conscientização das gerações sobre a preservação ambiental e a criação de leis que garantam a preservação do meio ambiente são principais medidas para diminuir o impacto ambiental. E aí, vamos responder? A expressão impacto ambiental é, em geral, usada para ilustrar o conjunto de ações antrópicas que atuam diretamente sobre o meio ambiente. As consequências do impacto são determinadas também pela escala geográfica do fenômeno. A escala considerada de maior impacto é a letra A, pontual, letra B, local, letra C, nacional, letra D, regional, letra E, global. Resposta correta, a escala que é considerada de maior impacto é a escala global. É isso aí, ficamos por aqui. Beijo!